Oitavo ano, bom dia. Estão bem? Pronto, estamos aqui novamente, né? Hoje em uma aula gravada. Mas nós falamos sobre o ciclo da mineração, não foi? Depois nós falamos do controle da mineração, né? Que era a questão da guerra, que os bandeirantes descobriram o tesouro ali na região que seria Minas Gerais, né? Minas Gerais, né? Ouro das Minas, Minas Gerais. Esse é o nome de origem. E aí vieram pessoas de vários locais. O ouro foi descoberto em Goiânia e em Minas Gerais, mas em Minas Gerais era mais, seria hoje a região de Minas Gerais. E isso acarretou em pessoas querendo mudar de vida, então foi uma enxurrada de pessoas para lá, mudando, né? Mudando o costume da época, invadiram as cidades, teve crescimento quase 10 vezes mais, e aquela confusão, os bandeirantes paulistas, todo mundo que não era paulista chamava de emboaba, assim, embusteiro, como se fosse embusteiro, o invasor, o problemático. E aí o conflito até que chegou aos baianos, né? E aí se juntou com os emboabas e aí expulsaram os bandeirantes e aí ficaram lá na terra, em Minas Gerais, né? Questão do ouro, né? Começou a fugir do controle, a ponto do governo português, a coroa portuguesa, ela implantou o chamado o quinto, né? Que era 20% do imposto em cima do ouro, né? E com isso ele trouxe as casas de fundições, que todo o ouro que tinha, ele tinha que passar para a casa de fundição, onde ele era transformado em barra, e ali mesmo já é descontado os 20% das barras de ouro, né? Cara, ninguém é besta, né? Então tinha todo esse processo, né? As casas de fundição chegaram e modificou, aí começaram a ter a questão do contrabando, você lembra falar contrabando? Os caras começaram a colocar, a fazer a procissão, os caras faziam a santa, o santo, furava ali por dentro, colocava, e aí que nasceu o termo o santo do pau oco, né? Porque os caras faziam o santo de madeira, mas por dentro todo oco, né? E assim os caras colocavam na boca, dentro das calças, até no ânus, eles colocavam pedras preciosas em ouro e para tentar contrabandear o que achavam naquela época, né? Isso era bastante interessante como as coisas aconteciam. Outra coisa interessante era as revoltas, né? Nós falamos um pouco das revoltas, falamos sobre a insurreição pernambucana, né? Quando foi o embate entre portugueses e holandeses, né? Quando Maurício de Nassau vai embora, Maurício de Nassau era um bom administrador, ele conseguia controlar, ele conseguia manter boas relações entre a população, a questão religiosa, ele dava liberdade religiosa, onde as pessoas podiam cultuar a religião que quiser, que participava, né, que pertencia. Então ele era muito liberal, ele fez grandes empréstimos, os engenhos de cana-de-açúcar ao senhor da época. Os caras deram um avanço tecnológico na área, aí ele trouxe cultura, arte, ofícios, né? Profissões, ele trouxe também profissões, melhorou esse trabalho, então eles começaram a trabalhar de forma diferente. Ele trouxe uma evolução muito alta para aquela região, para Pernambuco e Olinda. Depois ele começou a ser pressionado pelo governo da Holanda e ele, para se Nassau, ele pede demissão e ele volta para a Holanda. Ficaram vieram outros administradores, né, para cuidar dele. E aí quando começa esses caras vêm administrar, então aconteceu que começou o problema, né? Os caras começaram a cobrar os impostos muito alto, né? Pressionando a população a pagar os impostos, pagar os seus de engenhos para pagar os empréstimos, né? Proibiu a religião, né? E isso foi criando uma revolta até quando Portugal se livra da Espanha, né? Que Portugal está debaixo do servidão da Espanha, se livra da Espanha e veio reivindicar o seu trono, né? O seu território, e depois de uma batalha muito grande entre portugueses, índios, escravos, brasileiros, conseguiu expulsar os portugueses, os holandeses do Brasil, e aí alguns caras deles fundaram Nova York, você já conversou sobre isso, né? Então foi isso que deu, né? Essa foi a insurreição pernambucana. Depois de um tempo vai nascer o quê? Vai nascer a revolta dos Beckmans, né? Eram os irmãos, né? Esse período eles utilizavam bastante mão de obra indígena, né? E nesse período a coroa portuguesa proibiu
a escravidão de índios, né? Porque os jesuítas tinham muito relacionamento muito bom com os índios. Então os jesuítas proibiam, ele não aceitava que o senhor de engenho escravizasse os índios. E isso criou uma revolta muito grande nos senhores de engenho, a ponto deles se juntarem, né? Fizeram uma revolta contra a coroa portuguesa, né? E contra os jesuítas. E aquilo aí se tornou uma bomba atômica. E aí acontece que Beckmann, né? Ele ali no sul do Maranhão, ele dirige, né? Ele dirige a revolta, né? Ele dirige, né? Eles invadem os colégios jesuítas, pegam os índios, eles começam a traficar índio e começa aquela loucura e aí começa a ter a confusão e começou a ter uma parte da população não gostava dessa atitude e aí explodiu, né? Essa revolta. E com essa explosão da revolta, Portugal mandou tropas oficiais ali para o Maranhão, aquela região ali, e onde houve muito sangue, né? muito sangue. Tinha Companhia do Comércio do Maranhão, né? Eles faziam processo, né? De escravização, eles pegavam os índios, era tipo um mercado. Eles caçavam os índios e ali eles usavam o índio como mercado. Eles vendiam o índio, né, mais barato, mais caro, o índio melhor, mais forte era mais caro, a mulher era para isso, o homem era para isso. Então eles tinham função. Então o índio era o produto nessa época. E quando explodiu essa revolta, foi muita morte, né? Soldados, os seus dirigentes, seus capangas. E aí, moral da história, né? A coroa portuguesa prendeu, né, os irmãos Beckmann e Manuel Beckmann e outro não lembro. E aí eles pegaram e foram enforcados, né? Eles foram enforcados, foram mortos, né, para servir de exemplo. Mas o moral da história, os caras fizeram a rebelião, né, a revolta pela questão de não ter mais mão mão escrava indígena, que eles queriam que a coroa então trouxesse mão de obra africana e isso que não ia trazer. Então os caras fizeram essa revolta, foram mortos, mas conseguiram o objetivo depois de mortos, né, que os outros senhores se deliciaram, que eles conseguiram autorização de caçar e escravizar índios. Uau, que loucura, né? Infelizmente aconteceu assim. E aí foram, depois da Guerra dos Mascates, né? A Guerra dos Mascates, onde Olinda e depois da saída dos holandeses, os portugueses tomaram e aí estabilizou a região. Só que Olinda era a capital, né? E Olinda sendo a capital, ela se estabeleceu, ela criou uma estabilidade muito forte, mas só que ela emprestava dinheiro aos mascates, né, como eu expliquei, aquele pessoal que anda na rua vendendo travesseiro, pano de prato, eles vão andando, o carrinho vai atrás, né, vão um carro, e eles vão passando de porta em porta. Esses eram os mascates, que chamavam de mascate, ou seja, ambulantes, era o pessoal de Olinda, né? E ele chamava o pessoal de Recife dessa forma. Só que o pessoal de Recife eles emprestavam dinheiro ao pessoal de Recife, só pagava. Só que quando o pessoal de Recife recebia empréstimo, eles sabiam investir. E isso ocasionou o quê? O crescimento de Recife. Recife, ó, era assim, ó, e foi, ó, e aí, ó, praticamente se iguala a Olinda. E isso trouxe uma revolta muito grande, né, a população de Olinda, né? E depois de muitos conflitos, muita conversa, muito chove não molha, às vezes o cara de Olinda ia para Recife, era agredido, e Recife para Olinda, pau também comia, e aí explodiu, né? Principalmente o seu de engenho, explodiu o seu de engenhos, né? Que era o seu dinheiro. E aí continuou, né? Essa loucura, né? Os caras foram lá de noite, no Pelourinho, né? É o local onde as pessoas eram castigadas, e tocaram fogo, né? Eu até contei a história daqueles que foram disfarçados de índio, coisa e tal. Nessa aula você lembra. E pronto, isso aí eclodiu um conflito muito grande, né? A Guerra dos Mascates, né?
Durou um ano de luta, me imagino um ano de guerra, né? A ponto de Portugal olhar, depois de um ano, Portugal foi interferível. Depois de um ano, a coroa interferiu. Aí a coroa interfere, né? Ela entra no